Olá, nós estamos aqui com o Milton Frank, é um silvicultor já mais de 30 anos de experiência prática na vivência de culturas. Ele também é um dos pioneiros no mogno africano, das caias aqui no Brasil, já há vários trabalhos, planta e tem um vasto conhecimento. E no momento nós estamos aqui na Reserva da Vale, aqui em Linhares, Espírito Santo, fazendo um treinamento para identificação das espécies caias, que houve um erro taxonômico logo atrás e agora está sendo corrigido isso. E pela vasta experiência do Milton, eu te pergunto, Milton, como será agora essa nova descoberta, desse erro que a gente achava que era ivorense, mas na realidade não é ivorense. Na sua visão, o que vai ser daqui para frente? Bom, veja bem, o problema não existe nenhum, e como vai ser daqui para frente também é uma o eucalipto, gente. O eucalipto citriodora não é eucalipto citriodora, é Corymbia citriodora. A mesma coisa, ou seja, o eucalipto cheiroso não é eucalipto, todo mundo chama de eucalipto, e é Corymbia, é uma outra árvore. Então isso que aconteceu com o mogno é uma coisa muito normal, principalmente porque o mogno foi classificado em 1927, 1928. Então a classificação taxonômica, genética, fenóptica e assim por diante eram tudo de botânicos antigos, entendeu? Então o que aconteceu? O que aconteceu é que agora o Gael, ele fez um doutorado na Universidade de Montpellier, onde ele colocou os pingos nos is, porque ele teve que ir a 5 institutos do mundo. Ele viajou, ele foi no instituto na Alemanha para fazer marcadores genéticos, ele foi no instituto na Bélgica, ele foi em Paris, ele foi no Kew Gardens, ele reclassificou uma porção de exicatas que existiam mundo afora, que estavam incorretas da espécie K depois do trabalho dele. Então ele vem dirimir uma nova classificação de espécies, onde apenas vai mudar o nome. O que era ivorensis vai passar a ser grande foliola. Agora vamos falar especificamente do mogno africano. Do mogno africano, o que eu posso dizer para vocês é que a madeira caia grande foliola, ela era exportada em larga escala no século XIX. Isso eu li, tá? É uma informação, eu não era nascido, eu não posso atestar isso, mas eu li numa informação do Prota que no século XIX, essa madeira era largamente exportada para a Europa para fazer móveis, e no início do século XX também. E depois eu recebi a informação também que essa madeira entrou em extinção e foi proibida de cortar em alguns países africanos, tá certo? Então é uma madeira que ela perdeu o nome no mercado dela. E outra coisa, teve um historiador da Inglaterra que me mandou um e-mail dizendo que a caia grande foliola era uma das madeiras prediletas da Rainha Vitória. Eu não li isso no livro, mas o cara falou, e o cara historiador tem que acreditar, né? Se isso for verdade, é que a madeira é boa. Agora, ontem falando com o Gael, o que o Gael falou pra gente? Que a madeira de caia mais comercial do mundo é a ivorensis. Por quê? Porque todo mundo conhece a caia ivorensis e é a que mais entra nos Estados Unidos. Mas ele também disse que não existe diferença nenhuma, ou uma diferença muito mínima na qualidade de madeira entre as antotecas, que ele vai reclassificar, que vão ser 5 ou 6 espécies, e a caia grande foliola e o caia ivorensis. O que existe é uma diferença na cor, que a cor avermelhada do caia ivorensis é um pouquinho mais acentuada e ela tem uns desenhos muito bonitos também, a caia ivorensis, as outras não têm. Eu li uma vez que esses desenhos que o ivorensis possui na madeira é chamado de asa de inseto. Aliás, eu estou falando asa de inseto porque foi assim que eu traduzi do inglês, né? De repente esse asa de inseto tem um inseto específico que eu não sei qual é. Então o que eu quero dizer para vocês é que a madeira, veja bem, o que vai mudar hoje? O que vai mudar hoje é que, veja bem, o Brasil hoje tem cerca de 35 a 36 mil hectares de caia grande foliola plantado. Cerca de 16 a 17 mil hectares de senegalenses plantado. Tem aí uns 800 hectares de caia ivorensis verdadeiro. E tem aí uns
500 a 600 hectares de antoteca, né? Que precisa inclusive ser confirmada, porque essas antotecas aí vão ter problema porque são 6 espécies. O Gael falou o seguinte: as madeiras inferiores de caia são as madeiras do caia Eurofila, que ele falou que não vale nada, é uma madeira muito simples, que é o Eurofila é uma antoteca, e falou que essa antoteca infelizmente dá uma madeira ruim. O que vai mudar é a disposição do empresário, tá, a plantar, porque se ele quiser plantar a madeira mais comercial, ele vai plantar ivorenses, né? Talvez a tendência seja aumentar os plantios de ivorenses no Brasil. Agora, a gente não pode esquecer que para ter sementes regularizadas, né, com Renasem e com tudo certinho, RNC, né, o Registro Nacional de Cultivares, a gente precisa primeiro também registrar um importador de sementes, um lugar para importar. E segundo eu tive conversando com o meu amigo Rodrigo Ciriello, ele me disse que para fazer uma regularização de importação de sementes, ele na época gastou cerca de R$56 mil para poder regularizar toda a documentação e cadastrar o importador de sementes aqui. Então também resta saber, né, a disposição dos viveiros de cadastrar um bom fornecedor de semente de ivorenses no exterior, porque hoje os fornecedores de ivorenses verdadeiros que a gente sabe que tem semente seria aqui na reserva da Vale, que tem árvore de ivorenses verdadeiro, e o Gilberto Terra, que também tem. Agora, existe ainda outro fornecedor que eu não conheço, que ele até me falou o nome, mas eu não anotei. Então, quer dizer, esse pessoal não tem Renasem, não tem. O Registro Nacional de Cultivar, eu acho que está feito pelas árvores que não eram ivorenses. Então, existe uma papelada burocrata no mapa que vai ter que ser resolvida. Primeiro, corrigir os registros nacionais de cultivares, ou seja, o que é ivorenses, o que é grande foliola, os senegaleses não vai ter problema. Segunda coisa que a gente tem que fazer é fazer uma pressão como produtor nos fornecedores de semente para eles terem Renasem, para a gente não ter problema futuro com fiscalizações do mapa. Não quer dizer que isso vai ser um agravante, mas é uma segurança técnica. E terceiro, vai depender da disponibilidade dos investidores em querer ou não plantar o ivorenses, por ela ser uma madeira que esteja presente no relatório da ITO e, ao mesmo tempo, por ela ser uma madeira mais comercial e o nome dela ecoar, né, nos Estados Unidos como uma madeira altamente conhecida por todo mundo que compra madeira lá, entendeu? Então, o que vai mudar, na minha opinião, é isso. Agora, particularmente, o que eu vou mudar? Eu tenho grande foliola, eu tenho senegaleses, eu vou começar a plantar ivorenses, tá? Eu vou arrumar umas sementes, vou plantar e vou ver o que vai acontecer com essa árvore, porque é outra espécie e eu vou ter que cultivar para ver o que vai acontecer, mas eu tenho interesse. Não, foi uma explicação aí fenomenal, viu, Milton? E uma pergunta para a gente fechar. O Brasil, o potencial de produção de caias no Brasil. Hoje, você mesmo que acabou de falar, se somar as 3 espécies mais plantadas, a gente não chega a 40 mil, não, 50 mil hectares. Uhum. Né? Ainda temos muito espaço para crescimento ainda. Não, veja bem, eu acredito que o Brasil poderá ser um grande produtor de caia. Eu acho que pode chegar aí em 40, 50 anos a uns 500 mil hectares, dependendo da vontade do investidor. Veja bem, hoje a gente está tendo investidores violentos na cultura do mogno, como um grupo americano que está lá em Itajubá plantando 10 mil hectares, um outro grupo que está em Roraima que está plantando 5 mil hectares para fazer pensão para americano. Tem lá a Mahogany Roraima, que está com plano de 100 mil hectares, é isso? 50 mil hectares. Então, e aí vai indo, entendeu? Então, a demanda vai aumentar, entendeu? Agora, o que eu quero dizer para vocês não é a questão só do aumentar. O Brasil é um país propício a qualquer floresta. As árvores se adaptam aqui com uma facilidade incrível. Veja o eucalipto. Nós plantamos eucalipto. Hoje o Brasil é a maior potência do mundo em termos de cultura e artigos técnicos em eucalipto. Nós temos hibridações fantásticas e tudo. Agora,
Eu acho que para isso acontecer com caia vai demorar, porque infelizmente, quem planta caia, e isso é uma verdade que eu tenho que dizer não quero ofender ninguém, mas não tem tradição florestal. Porque a maioria, o perfil do investidor em caia é um cara que pegou uma revista, leu que o mogno africano era o ouro verde e começou a plantar caia para ficar rico. Já descobri a fórmula de ficar rico, vou plantar caia. Mas não é bem assim, entendeu? Eu vejo que os projetos de caia no Brasil, eles são feitos sem uma base de tradição florestal. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: quando um silvicultor implanta um projeto florestal, ele não planta tudo de uma vez como a maioria dos mognistas fazem. Como é que ele faz? Bom, eu tenho 1000 hectares de terra, né? Bom, se eu tenho 1000 hectares de terra, qual é o ciclo da minha cultura? Ou seja, quando eu pergunto qual é o ciclo da minha cultura, com que idade que eu vou cortar isso? Bom, uns dizem que é 15, mas vamos botar 20 anos. Então, o que eu faria? Se eu fosse silvicultor agora e tivesse que fazer um plantio de mogno africano, seja ele qual for, com planejamento florestal e tradição florestal, eu pegaria os 1000 hectares de terras que eu tenho, dividiria por 20, tá certo? E plantaria 20 a cada ano dessa cultura. Por quê? Porque quando eu começar a vender, não adianta para mim gastar uma fortuna desenvolvendo o mercado, viajando para o exterior para exportar madeira e vender só um ano e depois não ter mais para vender. Eu acho que o cara nem vai querer comprar, porque ele vai comprar a primeira vez. Tá, o primeiro ano eu tenho a madeira, mas no segundo ano, cadê o volume? Entendeu? E outra coisa também que vai mudar também com esse negócio de caia é o seguinte: vai mudar o conceito de desbaste. Veja bem, desbaste é uma coisa importante. É importante para a cultura, porque plantar adensado vai te facilitar as pesquisas de melhoramento genético. Agora, sob o ponto de vista comercial, o desbaste é horrível. Por quê? Porque o que acontece? Com 7, 8, 9, 10 anos, sei lá, quando o inventário florestal determinar que tua floresta tem que fazer o desbaste, você tem que vender uma madeira de qualidade inferior, que puxa o preço da tua madeira para baixo. Aí quando tu tiver o filé mignon, todo mundo já acostumou a comprar a tua madeira barata e ninguém vai querer pagar o que ela vale, tá certo? Então, veja bem, eu acho que os produtores vão ter que repensar a forma de plantar o mogno. O conceito de irrigação, ele também muda, porque, veja bem, a irrigação encarece muito o plantio. Se você for botar no lápis hoje, o custo de irrigação por hectare está em torno aí de uns R$5.000 por hectare, dependendo do tamanho do teu projeto, né? Mas como todo mundo planta pouco, põe aí R$5.000, R$6.000 por hectare. É a conta que eu faço aí para uns 50 hectares de plantio, o custo de um projeto de irrigação. Então, sei lá, você vai botar muito dinheiro no início e não vai receber nada durante 20 anos. O empresariado brasileiro tem essa cultura de receber dinheiro a longo prazo. Então, veja bem, então o que todo mundo vai começar a fazer? Todo mundo vai fazer agrocivicultura, né? Na linha do mogno vai botar uma cultura para arrumar algum dinheiro para pagar alguns gastos, e isso também tira nutrientes do mogno, entendeu? Então é uma coisa que todo mundo vai ter que debater, mas não debater no achismo, né? Eu acho que o futuro do mogno, para ele ser uma coisa consolidada no Brasil, é se associar às universidades brasileiras, como Viçosa, que é a melhor faculdade florestal talvez do país, como a de Lavras, aqui a Universidade Federal do Espírito Santo, como essas universidades, Exal, que é a do Paraná, as universidades que têm tradição florestal para fazer estudos, pesquisas, não só de melhoramento genético, como de solo, como a nutrição adequada para o mogno, para cada tipo, para cada espécie. E aí sim nós vamos conseguir ser muito forte em caia. O problema é que a cultura, por ter um tempo extenso, o clone é demorado a ser elaborado, entendeu? Esse negócio de fazer clone em 3, 4 anos, eu sou contra, porque não foi assim que eu aprendi.
na Senibra, não foi assim que eu aprendi com meus gurus de melhoramento genético. Eu também não. Entendeu? Então, como eu não quero criticar ninguém, mas quando eu escuto que uma pessoa está vendendo clone de cá, eu fico todo arrepiado. Eu falo, gente, isso é clone, pô, a cultura não tem esse tempo para fazer um clone. Como é que o cara fez? Mas que o cara não pode ter feito. Ele importou esse clone? Não, ele fez aqui. Ah, então, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Né? Não falo mal de ninguém, eu acho que é uma tentativa válida, mas eu acho arriscado, porque a comprovação de um clone, ele leva um ciclo ou dois. Entendeu? Então. Seria no mínimo 40 anos. Né? Entendeu? Não, pode ser no mínimo 20, no mínimo 40. Agora, não sei, entendeu? Então é isso que a gente tem que parar para pensar e refletir nos conceitos técnicos. E principalmente o mognista. Porque o mognista, por não ter tradição florestal na veia, ele desconhece uma porção de conceito florestal e fala uma porção de coisa que é contra a civicultura, entende? E então eu acho o seguinte, se você quer plantar mogno, tudo bem, parabéns para você, faça isso, mas estude, tenha a tradição florestal, tenha um embasamento técnico, conheça a civicultura. Ó, Milton, muito obrigado, tá, pela entrevista, saudações florestal e vamos lá aprender mais um pouco. Um abraço. Um grande abraço para todos aí.